Essa é a nossa série de mensagens que nós estamos preparando com a graça de Deus. Nós já estamos na quarta mensagem. Hoje nós vamos falar Decida Amar. Domingo passado nós falamos sobre Decida Perdoar. Alguns irmãos mandaram recados pelo zap, alguns pelos e-mails, falaram pessoalmente de quanto tem sido abençoadores as mensagens de nossa igreja. E nós louvamos a Deus que tanto o pastor como os irmãos que têm nos ajudado têm pregado pela manhã, trazendo reflexões abençoadoras para a vida da nossa igreja. Uma igreja cresce com uma oração, com palavra e com louvor. E nós louvamos a Deus que nossa igreja tem tentado caminhar nessas três frentes: oração, louvor e palavra. E o que eu quero conversar com você hoje, eu peço que você não falte, são 8 decisões que nós precisamos tomar para que a nossa vida seja completamente abençoada e venha seguir na direção de Deus. Nós falamos sobre a questão do perdão, a questão da conquista, e nós vamos conversar hoje sobre a importância de amar. 1 João capítulo 4, versículos 7 a 21, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque ele nos tem dado o seu Espírito. E vivimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo, antes, perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra. Decisões que nós precisamos tomar. Nós vivemos um momento da sociedade em que o individualismo tem prevalecido em todas as áreas. Nós ouvimos pela manhã o irmão Mateus falando sobre o paralítico, que há 38 anos estava sofrendo. E um ponto ele citou na mensagem que não havia nenhum acordo nisso, mas interessante como Deus fala ao nosso coração, que como o individualismo prevalece, aquele homem, por não ter ajuda de ninguém, eles iam na frente, tomavam a frente e eram curados, e ele ficou ali durante todo aquele tempo, até o momento em que ele se encontrou com Jesus. A sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade completamente individualista. As pessoas estão em busca de prazer, de poder e de sucesso. Poucas pessoas estão se preocupando umas com as outras. E o texto da palavra de Deus vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Isso é algo notório no tempo que nós vivemos. O índice de violência, o índice de aborto, pessoas tirando a vida uma das outras sem nenhum sentido. Esse individualismo, ele é tão duro que as pessoas estão até tirando a sua própria vida, atentando contra si mesmo, diante de uma falta de perspectiva, de uma possibilidade, de uma decepção. O mundo parece que se esfriou. Quem ganha riqueza quer mais riqueza.
E não importa como isso funciona, se ele vai desviar dinheiro de um hospital, se ele vai usar a corrupção para tirar a merenda da escola, se ele vai arrumar um jeito de superfaturar uma praça pública, se isso vai prejudicar o município, o estado ou o país. As pessoas estão tão individualistas e sem amor, que nós podemos ver como o sofrimento e a fome têm aumentado no mundo. E isso é algo para nós pensarmos aonde Deus está. Nós vivemos um momento do nosso país em que a corrupção tem imperado por todos os lados. A dificuldade no salário, a dificuldade com o emprego, o desvio de milhares de dólares, de petróleo, de dinheiro que saíram do nosso país e que impediram que os nossos jovens tivessem bom emprego, impediram que as faculdades pudessem dar estudo qualificado para os nossos filhos e netos que aqui estão, é fruto da falta de amor pela nação e falta de amor pelo povo. Mas o amor ele não é apenas um sentimento, o amor não é apenas uma emoção passageira, ela é algo real. A Bíblia vai dizer que Deus é amor, ela precisa ser algo presente em nossa vida, e a Bíblia é tão séria nisso, que ele vai dizer nos seus primeiros mandamentos: ama o teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Há passagens que ainda vão dizer: honra o teu pai e tua mãe como um sinal de amor. O amor está presente na Bíblia de capa a capa. O amor está presente na Bíblia, o respeito ao próximo, em todos os versículos e os capítulos, porque a própria essência do Evangelho é um Deus que amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O cristianismo, a base é o amor, o respeito ao próximo e o amor a Deus. Mas quando nós olhamos na Bíblia, nós encontramos 4 tipos de amor, que também é entendido hoje. A Bíblia ela vai falar dessas 4 palavras gregas que se referem ao amor, mas são amor em áreas diferentes de nossa vida. Por exemplo, o amor eros é o amor físico, é o amor sexual entre um homem e uma mulher, o amor relacionado ao físico, ao prazer. Temos também na Bíblia o amor relacionado à família, é storge. Esse amor é um amor parental, é aquele amor que nós temos pelo tio, pela mãe, pelo pai, pelo filho, é um amor de família, é um amor de relacionamento. Temos também o amor na Bíblia, no termo grego, philo, que é o amor de amizade, é aquele amigo que você tem do coração, aquele companheiro de estrada, aquele companheiro de igreja, aquela pessoa que viu você crescer, que acompanhou a sua vida. Então esse amor é o amor philo, né? A Bíblia vai dizer que há amigos mais chegados que irmãos, porque esse amor está presente nesse relacionamento. E nós temos também o amor ágape, que é o amor incondicional, é o amor que não quer nada em troca. E esse amor ágape é o amor que Cristo deu por nós. Ele entregou a sua vida sem esperar nada em troca, foi um amor de entrega, foi um amor de sacrifício para que o outro encontrasse a salvação, e foi exatamente isso que Jesus fez. Mas nós precisamos pensar nesse texto que nós lemos, a importância do amor, porque há pessoas que estão vivendo aprisionadas na emoção, aprisionadas no ressentimento, aprisionadas nas mágoas que a vida produz, nas cicatrizes que as emoções causam em nós, e nós já estamos falando isso há um bom tempo. A necessidade de tomar decisões para retirar a amargura e aplicar o amor, tirar o ressentimento, a mágoa, a tristeza e olhar agora o outro como uma forma diferente. E nós precisamos entender que esse amor de Deus em nós, que nos faz cristãos, e do texto que nós lemos agora dizendo que precisamos amar ao próximo, porque se nós não amarmos o nosso próximo, nós não iremos amar a Deus, que nós não vemos. Se você não ama quem você vê, como vai amar a Deus que não vê? Esse é o questionamento do texto. Mas eu quero falar nesta noite 3 pontos importantes por que você precisa amar, por que você precisa tomar a decisão de amar. Porque, primeiro, amor é uma aceitação. Olha o que diz o texto,
1 João capítulo 4, 7. Amados, diz o texto, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O primeiro ponto dessa importância de amar é a aceitação. É uma característica verdadeira do amor, a aceitação. Ou seja, não importa quem o outro é, se ele é branco, se ele é negro, se é homem, se é mulher. O amor produz em nós a aceitação do outro diferente. Se ele é perfeito ou se ele tem alguma imperfeição, se ele é bonito ou se ele é feio, se ele é rico ou se ele é pobre. O amor de Deus em nós precisa produzir um amor que não tem acepção de pessoas, o amor em que nós não escolhemos o grupo que nós queremos pertencer, o amor que traz aceitação, que diz o texto, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo que ama é nascido de Deus. Aqui não há nenhuma colocação de quando você deve amar, ou quem você deve amar. O texto diz, amemo-nos uns aos outros e ponto. Não há nenhuma cláusula, como você deve fazer isso, ou a quem você deve dirigir o seu amor. Porque o amor de Deus em nós, produz em nós, simplesmente a aceitação do outro. É interessante por isso que os cristãos são os que mais lutam por direitos humanos. O cristianismo é a religião que mais trabalha a questão humana, do direito do outro. E nós estamos vivendo hoje o mês rosa, não é isso? E o cristianismo foi a principal bandeira contra o racismo nos Estados Unidos, através do pastor Martin Luther King, que foi um pioneiro que levantou a bandeira e morreu por isso, porque ele dizia na sua tese de que não havia diferença entre brancos e negros, e lá nos Estados Unidos todos sabem como é difícil o racismo, até que há pouco tempo isso foi bem rompido, que os Estados Unidos conquistou um presidente negro. Mas tudo isso foi preço de uma base cristã, de que o amor tem que ser a todos. E nós temos que seguir esse princípio da aceitação, irmãos, do outro, não porque o outro merece, ou porque você simplesmente deve fazer isso por uma questão pessoal, não. A Bíblia vai dizer porque Deus nos amou primeiro. Você não merecia o amor de Deus, mas Deus resolveu amar você. E se Deus resolveu amar você, você deve também reverter esse amor de Deus ao próximo. Infelizmente, há muitas pessoas em nosso meio que ainda não passaram por um discipulado profundo de Deus, fazem diferenciações entre idosos e jovens, têm preconceitos com pessoas, com culturas. É claro que você não deve aceitar o pecado, mas você deve amar o pecador. Deus amou o pecador e amou a nós, não olhou para nossos pecados. Mas é difícil quando nós encontramos algumas pessoas fazendo chacota e fazem piada, fazem chacota. E eu penso, o que Deus pensa disso? E quando nós depreciamos uma pessoa pelo seu estado sexual ou seu estado físico, porque está alcoólatra, ou alcoolizado, melhor dizendo, e fazem piada do outro num momento de sofrimento e angústia, porque a sua vida está aprisionada ao álcool, e infelizmente é da prática de alguns. Mas a Bíblia vai dizer que nós temos que amar o outro e aceitá-lo como ele é, não é concordar com o que ele faz, mas amar o diferente. E quando nós olhamos isso, o filho pródigo é um bom exemplo para nós. Diz o texto que o pai estava e viu o seu filho de longe, o seu filho já havia abandonado a casa, já havia queimado toda a sua riqueza, já viveu e comeu, as coisas ruins do mundo, e ele resolveu, vou voltar para a casa do meu pai. E diz o texto que o pai o recebe de braços abertos, recebe o seu filho pródigo para casa e diz que dá a ele roupas novas. E aí nós observamos que o amor é uma aceitação do outro. E isso precisa entrar em nossa vida, porque muitas vezes há pessoas que são difíceis na nossa caminhada. Há pessoas que têm um temperamento difícil. Há pessoas que têm um temperamento ruim.
Pessoas que muitas vezes estão conosco, mas fazem o mal e procuram o nosso mal. E a nossa tendência é o quê? É revidar, querer de repente dar um troco, querer de repente criar uma situação para se vingar. E a Bíblia vai dizer que nós temos que amar uns aos outros. E o amor, ele é precedido do perdão. Você ama, você perdoa porque você ama. E quando nós somos revestidos da glória de Deus, somos revestidos do poder de Deus, irmão, palavra nenhuma, ofensa nenhuma pode invadir o nosso coração e tomar a nossa alma, porque a graça e o poder de Deus habitam em nós. E nós olhamos para o outro e imaginamos o outro que ele precisa, independente do seu jeito de ser difícil, independente do seu temperamento complicado, independente da sua forma de agir, nós não podemos fazer uma acepção de pessoas, isolar aquela pessoa, colocar ela numa situação constrangedora. Não, nós precisamos amar, porque o amor é reflexo do amor de Deus por nós. O segundo ponto que nós precisamos pensar um pouquinho é que esse amor produz também em nós uma maturidade. Olha o que diz o versículo 9 e 10. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e amou a nós, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor nos faz amadurecer para a vida, e quando nós entendemos isso, irmãos, Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo estava completamente como eu vou usar o termo? Paulo está completamente anestesiado pelas pessoas. As ofensas, o chicote, a ameaça de morte já não teria mais nenhum efeito na sua vida. O amor de Deus já estava tão dentro dele, tão consciente na sua alma, que o amor para ele trouxe a ele amadurecimento. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E todos os momentos em que Paulo vive situações de dificuldade, de traições até, e de rejeição, algumas até por parte de algumas igrejas, Paulo sentia alegria no que fazia, ele sentia prazer no que fazia. E o que nós precisamos entender é que esses sentimentos, muitas vezes mesquinhos, invadem a nossa vida, tiram a nossa paz. Situações no trabalho, situações na escola, situações na família, de desentendimento, de palavras contrárias, de desavenças, essas coisas aborrecem, sim, essas coisas trazem raiva, essas situações nos deixam incomodados, sim, nós somos seres humanos, mas a graça de Deus precisa vir sobre nós num sentimento de amor, e de misericórdia, e de graça. Então esse amor, ele também nos traz uma característica, que ele é persistente. O que diz o versículo 16: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. Olha que palavra interessante, o amor tem que permanecer, porque não há como, irmãos, porque a mensagem de hoje é complemento do domingo passado, nós falamos sobre o perdão. O perdão é algo que tem que haver na vida do cristão, mas o amor precisa prevalecer, porque Deus é amor. Não há como vivermos juntos nos odiando. Não há como vivermos nos odiando, estarmos em oração, estarmos na casa de Deus, estarmos buscando a presença do Espírito Santo de Deus, porque se o nosso coração não reflete o amor de Deus, nós estamos em falta, porque Deus é amor. Há algo no meio cristão que nós estamos sendo levados por uma tirania de coisas, de situações, de eventos, mas nós estamos esquecendo a essência. Nós precisamos crescer na graça, no conhecimento de Deus, mas o amor precisa fluir do nosso coração. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que a igreja crescia na graça e no conhecimento, e os seus feitos, eles não tinham nada em comum, eles vendiam tudo o que tinham, dividiam, e pelos seus feitos a igreja crescia, porque as pessoas de fora olhavam para aquela igreja, oravam para aquela igreja primitiva e viam nela a diferença. Nossa, esse povo é diferente. Esse povo tem uma atitude diferente. Sabe por quê? Porque o amor floresceu dentro dela. A fundação dos diáconos na igreja só veio a existir por causa das viúvas, por causa de gente que estava vivendo situações difíceis, porque o evangelho de Jesus é amor, é cuidado, é compartilhar o pão, dividir a mesa.
O Evangelho é a graça de Deus para nós, então é preciso haver persistência, também precisa haver confiança. O amor gera em nós confiança, ou seja, o irmão errou comigo, mas eu vou ter amor por ele e vou caminhar mais um pouco, eu vou avançar mais um pouco, eu vou cuidar mais um pouco, porque há amor em mim. O maior problema de nós é que nós achamos que a religiosidade preenche as coisas para Deus. Os irmãos estão completamente enganados, quem assim pensa. No momento que você entra no culto, Deus olha o seu coração, desde que você saiu da sua casa, e Ele sabe exatamente o que você pensa, o que você está fazendo, como você está agindo. Ele sabe exatamente o que está ocorrendo na sua família, Ele sabe exatamente o que você está fazendo no seu trabalho, porque nada está oculto aos olhos de Deus. E as nossas orações só irão chegar diante de Deus se o nosso coração está repleto de amor e de graça. A Bíblia diz: se você tem alguma coisa contra o teu irmão, a tua oferta aqui, retrata com ele e depois você entrega a sua oferta. De sério que é viver o amor de Deus em nossa vida. Então o Evangelho é mais do que culto cantado, é mais do que ministério de louvor, é mais do que coral, é mais do que conjunto, é mais do que união feminina, é mais do que homens de honra, é mais do que ministério pastoral. O Evangelho é o amor de Deus para com os perdidos. O Evangelho é a graça de Deus para quem tem fome. Eu tive fome, me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e fosse me ver, fosse me visitar quando estava doente. O Evangelho é amor, o Evangelho é graça, o Evangelho é poder. E o Evangelho, o amor também, ele tira todo medo. Olha o que diz o texto: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que isso quer dizer para nós? Muitas vezes algum irmão pode falhar com você, a sua esposa pode falhar com você, o seu marido pode falhar com você, o seu filho pode errar com você, e aí isso pode criar em nós receios, barreiras, dificuldades, porque nossa, se falhou aquele irmão, falhou comigo, eu agora já tenho um pé atrás com ele, porque ele pode falhar de novo. E aí o que acontece no nosso coração carnal humano? Nós criamos preconceitos, criamos separações, divisão, barreiras, onde os relacionamentos ficam complicados, porque há um medo de que aquele fato aconteça de novo, e aquela pessoa falhe aquilo novamente, e aquela pessoa venha falhar comigo novamente, e venha errar novamente. Então eu crio medo, eu crio uma barreira, eu não quero me envolver com ele, nem quero saber dele. E a Bíblia vai dizer que nós temos que perdoar 70 vezes 7, porque o Evangelho é amor. Você não é perfeito, mas talvez essa pessoa que esteja te incomodando, ela também não é, mas você também não é. Ela não é fácil, mas você também não é fácil. Sabe por quê? Porque existe dentro de nós a carne humana, nós somos pecadores, e se a graça de Deus, meu irmão, não estivesse aqui nessa noite, nós estaríamos sendo fulminados, porque Deus não habita onde há pecado. Mas o Cristo da cruz, que nos amou, nos deu o direito de ser adotados como filhos. O amor retira todo medo, o amor perdoa, o amor acolhe, o amor suporta, o amor sofre. Aprendemos a deixar as coisas de menino, pensar como menino e começar a pensar como homens e servos de Deus. Eu sei que talvez muitos aqui já tiveram experiências emocionais difíceis de compartilhar. Talvez um pai, uma mãe que te ofendeu, ou algo que aconteceu na sua vida que você confiou em alguém e alguém te jogou numa situação difícil. Talvez tiraram tudo que você tem. Talvez as coisas que aconteceram trancaram o seu coração e você não consegue perdoar, você não consegue mais amar. E isso tem sido um peso em sua vida e você não consegue ter paz, você não consegue esquecer. Mas, meus irmãos, a graça de Deus tem o poder para curar não só o físico, mas tem o poder para curar o nosso emocional. Nós temos a graça de Deus para fazer com que você possa voltar a amar, a voltar a viver normalmente. Não importa onde você caiu, não importa o que fizeram com você, pode ter sido até dentro da igreja, um desentendimento, uma palavra, alguma situação, porque nós aqui, ninguém aqui é santo, buscamos a santidade, mas somos pecadores e falhos e necessitamos da graça de Deus. Mas se isso aconteceu e fez você parar, é hora de você voltar ao primeiro amor,
ao amor a Deus, amor aos seus irmãos e ao amor ao Evangelho. Terceiro ponto que nós precisamos pensar nessa noite é a obediência. 1 João capítulo 4, 11 diz assim: amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Isso não é uma escolha, é uma obediência. Se Deus nos amou sendo pecadores, eu preciso amar o meu próximo, eu preciso perdoar o meu próximo. Eu fico maravilhado quando eu leio os evangelhos e vejo Jesus sendo crucificado, sendo com um martelo e um cravo atravessando os seus pés juntos no madeiro, de um lado para o outro, as suas mãos sendo cravadas no madeiro, e ele dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu fico imaginando Jesus sofrendo toda aquela angústia e olhando para nós e dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós, fracos, pecadores, acumulamos no nosso coração um monte de lixo sentimental e humano que nada nos acrescenta, por causa de A, por causa de B, por causa de uma palavra, por causa de uma situação. Carregamos a vida inteira mágoas e ressentimentos e deixamos a alegria de viver, deixamos a alegria de amar, deixamos a alegria de conviver com aqueles que estão à nossa volta. O Evangelho é perdão, mas o Evangelho também é amor. O maior desafio do amor é amar quem não nos ama. Amar quem nos ama é fácil. Amar quem nos dá tapinha nas costas é maravilhoso. Amar quem nos dá presente no dia do nosso aniversário é uma alegria só, traz bolo, traz presente. Mas amar aqueles que muitas vezes, por não terem entendimento de Deus, procuram o nosso mal, por não terem o conhecimento desse Deus maravilhoso, da graça de Deus, procuram nos destruir. Esses sim são difíceis de amar. Mas a graça de Jesus, Ele diz que Ele nos amou, mesmo sem merecer. E essa situação de amar ao meu próximo é uma obediência ao Evangelho. Ama o meu próximo como a ti mesmo. É um mandamento. Não é algo que foi colocado, não. Ama o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar. Eu não estou dizendo a você que talvez aquela pessoa difícil que você conhece, que você tenha que amanhã andar de mão dada com ela. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você tem que levar alguém que talvez seja difícil no seu temperamento para dentro da sua casa. O que eu estou dizendo a você é que por mais que as coisas venham contra você, você precisa manifestar a graça de Deus, orar por essa pessoa, querer o bem dessa pessoa, sentir o desejo de ver essa pessoa prosseguir, sentir o desejo de ver essa pessoa avançar, orar, não aquelas orações que parecem até maldição. Senhor, destrói aqueles que estão me perseguindo. Senhor, aquela mulher que falou aquilo, Senhor, fecha a boca do leão, joga ela lá no buraco, Senhor, mostra quem é Deus. Aí eu fico pensando, meu Deus, que oração é essa? Parece maldição do que oração. Mas tem gente que ora para se vingar, tem gente que ora para o outro se dar mal. Em vez de orar para dizer: oh, liberta o coração, transforma o coração dessa pessoa, está falando mal de mim, Senhor, mas Deus tem misericórdia dele, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, está querendo me derrubar, está querendo passar para trás, abençoa. Há umas orações pesadas, umas orações complicadas, que você vê que naturalmente é coisa de homem. Como é que o Espírito Santo de Deus vai ouvir isso? Uma oração de vingança? Senhor, dá 3 vezes mais do que Ele fez comigo. Onde entra o amor de Deus? Onde entra a graça de Deus? Orai por aqueles que vos perseguem. Amar e obediência é amar as pessoas como elas são, é pedir a Deus que liberte aqueles que te perseguem, é manifestar o amor de Deus para aqueles que estão simplesmente vivendo situações ou momentos difíceis. É claro que na nossa vida desentendimentos irão acontecer todo o tempo, nós iremos ter momentos de dificuldades com as pessoas, porque somos humanos
Isso em qualquer área, no trabalho, na escola, na igreja, isso é natural. O que não pode é essas coisas. Há um colega que fala assim: pode chegar na mente, mas não pode descer para o coração. Porque se desce para o coração, entra na alma. E aí não dorme, não come, vai tomar remédio, vai ficar em depressão, vai ficar em angústia, não sei o que mais, já começa a explodir em alguma área da vida. Pode entrar na mente, que a mente é humana, mas o coração tem que estar brindado pela graça de Deus. Senhor, essa pessoa me magoou, mas eu peço que essa mágoa não entre no meu coração, que Tu abençoe ela, que Tu dê a paz a ela, que Tu liberte a vida dela, abra a mente dela para conhecer a Tua palavra. Jesus na cruz foi exatamente isso que Ele fez. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E nós nos sentimos com o direito de muitas vezes de querer se vingar. E eu quero concluir nessa noite essa mensagem, porque há as 8 decisões que você precisa tomar para que você tenha uma vida impactada pelo poder de Deus. Domingo passado foi o perdão e hoje é amar. Amar quem vos persegue, orar por aqueles que querem o seu mal, orar por aqueles que talvez buscam a sua destruição. Você precisa decidir amar, e amar é um mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Por isso, irmãos, quando decidimos amar, nós aceitamos o nosso próximo. Quando nós decidimos amar, nós somos maduros para suportar as diferenças. Quando nós amamos, decidimos amar, nós somos obedientes quando nos sentimos o desejo de amar o nosso próximo e somos obedientes à palavra de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. Você pode ser e tomar a decisão nessa noite de ser liberto das lutas e das dificuldades que talvez estejam sobre a sua vida. Talvez uma corrente, uma prisão possa estar envolvendo a sua alma e você: pastor, depois que aquilo aconteceu, eu não consigo andar, eu não consigo fazer, eu não consigo realizar. Há algo que me bloqueia, há algo no meu coração, eu não consigo mais seguir e prosseguir. Você precisa não só perdoar, mas você precisa voltar a amar. Você precisa voltar a aceitar o seu próximo. Você precisa suportar a diferença. Você precisa ser obediente ao mandamento de Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu volto a dizer, eu não quero dizer que você tem que andar abraçado com a pessoa talvez que tem que tomar, mas eu quero te dizer que você pode manifestar a graça de Deus na vida dele, orando por ela, orando por ele, abençoando a vida dele, para que Deus também abra os seus olhos como abriu o seu, para que te dê a paz, para que dê a paz a ele e a ela como tem dado a você. Eu quero convidar você nessa noite que está aqui conosco. Se você caminhou por vários lugares, bateu em várias portas, mas você não conheceu um Deus que amou como Jesus. Você já deve ter frequentado vários lugares, várias religiões talvez, mas você nunca entendeu o amor de Deus, o Cristo crucificado que talvez tenha até na porta da sua casa. Mas eu quero dizer que esse Cristo que morreu na cruz, Ele morreu por você, Ele amou você, Ele trouxe a paz a você e Ele deu o direito a você a herdar o reino dos céus. Encontrar a Jesus, o momento é agora, de receber esse amor. A você que tem algo no seu coração que te bloqueia e você precisa ser liberto, e você precisa voltar a amar, você precisa tirar essa indiferença no seu coração que te incomoda. É hora de obedecer, é hora de amadurecer, é hora de você simplesmente aceitar o teu próximo e pedir a Deus a graça que invada o seu coração.